Se o planejamento do Inter financeiro obriga a vender o Wesley e Vitão agora, o planejamento foi errado. Porque as competições elas não terminam no primeiro semestre. O que adiantou manter Vitão e o Wesley em janeiro para perder em junho? Para ganhar o gauchão? Esse foi o planejamento financeiro do Inter pro ano? Porque agora que vai decidir Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Então tu não pode perder um zagueiro que é o melhor do que o Inter pode ter. O Inter não vai conseguir contratar um zagueiro do nível do Vitão. Acho que no futebol brasileiro só o Léo Ortiz é melhor que o Vitão. Então o Inter tem o segundo melhor zagueiro do futebol brasileiro. E o Inter tem o Wesley, que é o jogador de frente, o atacante de lado que o Inter tem, e o titular. O Carboneiro é bom jogador, mas está sempre machucado no Inter e já era assim no último ano no Racing. O Vitinho agora tem uma lesão no braço e mesmo assim ele não iria, nem era certo que ele iria ficar para o segundo semestre. E o outro é um garoto que é o Gustavo Prado. Então se o Inter planejou o ano financeiramente, tendo que no meio do ano vender o Wesley e Vitão, foi feito errado. Alguma coisa foi feita errada lá atrás. Então não adianta, não pode agora perder esses dois jogadores e achar que não vai conseguir repor. O ano acaba se vender os dois jogadores. Para se recuperar financeiramente, o que seria de possibilidade para o Inter de venda? Não, assim, o Kelly, falando nesse ponto que tu trouxe, até antes ali quando a gente estava no intervalo no YouTube, o Diogo pontuou que, né, o time tá precisando e tem esse apelo financeiro também. Se for essa a realidade, se for uma realidade que ela realmente acontecer na prática, a gente vai precisar mais do que nunca falar muito sobre SAF no Inter. Se o Inter deixar de ter jogadores para um segundo semestre decisivo, que tem Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente vai começar a ter que falar na prática sobre SAF dentro do Internacional. Porque enfraquecer um time do tamanho do Inter para um momento tão importante na temporada, para mim é um escândalo. Escândalo dos grandes. O Vini tem toda a razão. Se tu precisar, dentro do teu planejamento, sabendo que as competições serão decididas sempre no final do ano, vender um dos teus expoentes no meio do ano... É porque é dramático. É porque o esporte, né, o resultado esportivo está em segundo plano. Não é em segundo plano, o termo não é perfeito, mas... Não, mas não deixa de ser, porque o drama de você ficar asfixiado financeiramente lhe obrigaria, nesse contexto, a deixar o resultado de campo para depois. Eu sempre dou um exemplo que tem a ver com o Inter, mas não tem nenhum tipo de flauta no sentido desse exemplo que eu dou. O Inter era o grande time do futebol brasileiro em 2009. Era o grande time do futebol brasileiro. Era o time para ser campeão brasileiro em 2009. E o Inter vende o Nilmar na janela do meio do ano. E perde o Campeonato Brasileiro por pouco, assim. E ali a gente tem esse raciocínio do Vini, que é perfeito o raciocínio dele. E serve para todos os clubes, não é só para... Pode estar acontecendo com o Inter, mas serve para qualquer clube. Se tu precisa, tu tem um time competitivo para as tuas ambições, não interessa o tamanho delas, tu abre mão em meio à competição de algum expoente técnico, em nome do desespero financeiro, opa, para tudo, sinal de alerta. Vamos conversar mais, deste jeito é diferente. Diferente disso vender, por exemplo, lá no fim do ano. Exato. Ou vende agora e entregar no fim do ano, que é o mundo dos sonhos. Um negócio também. Mas César, eu acho que esse momento já chegou para Grêmio e para Inter. Por que um dos candidatos a presidente do Grêmio bagunçou no sentido assim, movimentou a eleição, falando em comprar arena, por exemplo? Porque o torcedor quer dinheiro, ele está vendo os adversários conseguindo se reforçar com jogadores mais caros, risco menor de dar certo ou não dar certo, e ele quer dinheiro novo. E a dívida do Grêmio é 700, a eleição do Inter é 800, do Inter, sabe? Se a gente lembrar, a eleição do Inter, ela flertou com isso. Vocês lembram? O Sonda ao lado do Roberto Melo e no Inter tinha... O Eleusmar, aquele Mato Grosso fazendeiro. A eleição do Inter, ela flertou um pouco com isso. Teremos um aporte para fazer grandes contratações e tal. Essa eleição do Grêmio, que o Grêmio não é pauta agora, mas essa eleição do Grêmio, ela avançou, né? Ela botou a figura do dinheiro à frente do político, né? Diferente do Inter, que era... junto, né? Era em conjunto, mas dando ênfase à força política. Elusmar Maggi. Elusmar Maggi. Elusmar Maggi. Então isso o Inter flertou. Mas o Vini faz um raciocínio que eu considero
perfeito e mais fundamental, né? Fundamental pro momento. Porque se a gente for começar a encarar... Como eu concordo contigo, Tu vê só... Não, Erraram, mas acontece. Tu vê que tem chuva marcada pra semana. Não, é que quando tu acerta eu falo, o problema é que às Então, vezes quer tu não dizer acerta. que 100% do tempo eu errei, porque é a primeira vez que tu concorda comigo. A partir do teu ponto Não fui eu que disse Ô, isso. Você Vini, ainda eu tenho tinha uma essa coisa. dúvida? Eu vou Você ter que ainda te dizer tinha uma coisa, Vini. Hein? Ele Ô, te chama de Maurício- carimbador, né? Hoje ele carimbou tua Ele opinião. carimbador. Pois é, Ele pois é. carimbador. É importante dizer o seguinte, né, Maurício? Eu fui sincero, a interpretação foi dele, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Mas tudo bem. Velho e bom Homer Simpson. Eu só fico triste com a possibilidade da venda e deixando bem claro até, a direção do Inter não falou nada oficialmente. Tudo isso são projeções, enfim, uma leitura de Não, mercado. e também muito se fala sobre isso, porque chegou uma sondagem aí do América do México, Isso. então interesse pelo Wesley, acho que lembrando muito por que- isso se fala, né? Lembrando que o Inter tem a metade do Wesley. Tem a metade, Então, assim, exatamente, não é 50% qualquer dos valor direitos. que vai resolver a vida do Inter com o Wesley. O Também Vitão, tem isso. sim, aí ele, o Também Inter tem- é dono de 100%. Vini, mas o Wesley é um craque, o melhor jogador da história do Inter e do mundo. Não é. Mas ele faz parte de um processo importante no time do Inter. Não, e não é tem difícil que- encontrar um jogador assim. É que tem uma ponta adicional disso, Vini. E eu insisto que o torcedor e a torcedora é exatamente esse raciocínio com o direito de quem quer ganhar. Mas quem dirige, que também é torcedor, mas naquele momento é gestor, ele tem duas contas para fazer. A do próprio caixa e uma outra conta que é quando o jogador, e o César na experiência dele de dirigente, quando o jogador decide que a hora dele sair é essa, porque chegou uma proposta que muda para sempre a vida dele e da próxima geração, não há o que fazer. Porque a situação fica insustentável. O Wesley é um jogador de boa qualidade, mas que não é do nicho de seleção brasileira. Então o mercado dele não é o Real Madrid ou o Barcelona. O mercado dele no México é receber do Flamengo de lá, o América do México é o Flamengo de lá, receber um salário, Vini, de padrão europeu. Então, se os caras chegarem bem no Wesley sobre a perspectiva financeira e uma proposta boa, não maravilhosa, boa para o Internacional, o Inter vai se obrigar a vender para não perder o jogador. É. Ele fica aqui torto, contrariado. E isso também está na conta do dirigente quando ele está numa negociação.